E aí, amigos do canal, tudo bem com vocês? A pedido dos nossos amigos inscritos, vamos ensinar a configurar o POW M60 Pro, ou o novo POW MR, ou New POW MR. Configuração aí para você que comprou esse controlador de cargas de MPPT real 60 amperes para fazer a configuração no seu banco aí, tanto em 12, em 24, em 36 e em 48 volts. Vou te explicar alguns detalhes e te ensinar a fazer a configuração completa. Te peço, tá gostando de nossas videoaulas sobre energia solar off-grid? Todas as explicações, notícias aqui do canal? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e participar do salve lá com a galera no final do vídeo. Gostou? Também? Taca o like, taca o like, que você ajuda o canal para que a gente possa continuar trazendo informações gratuitas, sem cobrar nada, para todos os amigos do canal. Também você pode ajudar o canal se inscrevendo como membro ou clicando aí no botão valeu, o chamado valeu demais. Você gostou do vídeo, quiser dar uma contribuição rápida ao canal a partir de R$2, tá lá, clica no valeu e deixa essa ajuda aí ao canal, que não cobra pelas videoaulas ou explicações e nem vende cursinhos. A gente trabalha aí diretamente para vocês. Vamos agora para a configuração do POW MR Pro, ou New POW MR, ou POW M60 Pro. Vamos lá agora, pessoal, para a configuração aqui do POW MR Pro, ou novo POW MR, ou New POW MR. Vamos fazer aqui só algumas considerações. Primeiro eu vou apresentar para vocês os botões aqui básicos dele. Esse botãozinho aqui PV, a gente pode estar alternando entre verificar a tensão vinda aí dos painéis fotovoltaicos e a potência dos referidos painéis, a potência que está chegando no momento. Porque nós temos aqui 600 watts em placas fotovoltaicas. Nem toda hora vai dar perto aí dos 600, porque agora mesmo está com sombra, está nublado, aí a potência vai cair e consequentemente ele vai mostrar aqui menos potência do que a quantidade de painéis. Olha, nesse momento entrando aí 26 volts dos painéis, apenas 148, ó. Vai subindo porque o solzinho vai saindo, ó, veja, tem 600 watts em placas aqui, são 4 placas de 150, duas em série e elas paralelo com mais duas em série, ou seja, gerando aí uma tensão máxima VMP de 36 volts, e nesse momento vindo 27,5, chegando aí, ó, nesse momento 512 watts. Esse botão bate aqui, a gente pode ir alternando aqui as leituras. Nesse momento aqui a gente está vendo a tensão que está configurada para ir para o banco de baterias, a tensão de flutuação, tensão da saída load, que eu elevei para 12.3, que nessa configuração aqui é o máximo, a tensão do banco, que está indo aí completa, porque o banco é de 24 volts, ele mostra a tensão que está sendo enviada para o banco. E a corrente, nesse momento aqui, ó, enviando 19,5 amperes em 24 volts, porque o solzinho abriu agora, daqui a pouco quando sombrear ele vai despencar isso daqui. E aí nós temos aqui esse botão bate, tanto ele serve para ficar alternando esses parâmetros, quanto na hora de configurar para subir o up, e esse botãozinho aqui, ó, descer down, para poder na hora da configuração alternar aqui, fazer a configuração para baixo, ou seja, down. Esse botão 7 aqui, ele tem que ter muito cuidado nesse controlador, porque se você segurar aqui por alguns segundos, se você dá um aperto, ele não vai mudar muita coisa não, só vai acender aqui a luz do LCD, mas se você segurar alguns segundos, ele vai resetar toda a configuração. E aí tem muita gente errando aqui, que na hora de configurar fica segurando aqui o botão 7, ele reseta tudo e você perde todo o trabalho. Essas eram as primeiras considerações que a gente tinha sobre a configuração. E já a minha primeira crítica aqui ao manual do POW MR, porque ele é muito fraco. Ele não traz informações necessárias para fazer uma correta configuração não. E a gente aqui tem que apanhar no dia a dia para ir pegando as melhores formas de configurar. Reforçando
que eu posso fazer arranjos de placa aí no máximo de 190 volts de entrada de painéis PV aí do Newpol MR. E temos aí as configurações padrão, que eu vou mostrar aqui para vocês, que ele já vem definido de fábrica. Quando a gente for configurar ele aqui, a gente vai ter alguns modos que já tem pré-configurado, que é aí gel, bateria selada, FluDED, que é chumbo ácido, e as de lítio. Algumas configurações dessas você não vai conseguir mexer. Quando você só selecionar aqui de gel, ele já vai colocar por padrão 14.2 tensão de recarga, 13.8 flutuação, saída load em 10 volts. Aí você vai ficar impedido de alterar. Para alterar, a gente vai escolher aqui o modo usuário, que é um modo livre. De cara ele vem configurado. Ele tem aqui essa opção de 13.9 a 18 volts, você pode configurar a de flutuação entre 12,5 e 14.4 e a load vai até entre 8 a 12.3. E a gente pode alterar, por isso que eu coloquei a minha load em 12.3. Feitas essas observações, vamos começar aí a configuração propriamente dita do PoeMR. A primeira configuração que a gente tem que fazer aqui, vamos dar uma navegadinha. Bom, nós temos aqui nesse botão bate ou setinha para cima, a gente vai alternando aí os parâmetros, né? Vamos olhar usuário, a tensão de recarga, tensão de flutuação, a tensão da saída load, a tensão do banco de baterias, a corrente, temperatura. Pronto, o que é que a gente precisa aqui? Primeiro você vai precisar selecionar o modo que você vai operar. Esse modo, nesse momento aqui, está em usuário. Como a gente já tinha comentado, ele tem lítio, gel, FluDED, que é a bateria de chumbo ácido, algumas com as pré-configurações já todas salvas. E para a gente, o interessante é o usuário, porque a gente vai deixar a configuração do jeito que a gente quer em todos os parâmetros. Mas vamos aqui navegar. Se eu quiser alterar aqui esse modo, que no momento está em usuário, vou segurar aqui, vai começar a piscar. E aqui eu vou alternar. Gel, na seta para baixo, selada, FluDED, lítio, usuário. Para selecionar, ele está piscando, né? Eu vou aqui em Set, aperto 7. Ele escolheu o modo. Se eu tivesse, no momento que tivesse aqui lítio piscando e eu apertasse aqui em Set, ele ia salvar o tipo lítio. Se no momento que tivesse piscando aqui FluDED, eu apertasse 7, ele ia salvar o FluDED, o chumbo ácido, e assim sucessivamente. Mas nós escolhemos aqui o User. Então, como ele está aqui no modo usuário, a gente vai ter a opção aqui de alterar todos os parâmetros. E aí a gente vai fazer de forma individual. Através aqui do botão já está selecionado o modo usuário. A gente vai aqui, ó, alternar nas configurações. Está em 14.2 volts. Meu banco é 24, viu, pessoal? Na hora de fazer a configuração, o banco pode estar em 24, 36, 48. A gente vai estar sempre aqui configurando o modo como se fosse para uma bateria. E o controlador ele vai multiplicar pela tensão do banco. Se for em 24, ele vai multiplicar por 2. Se for em 36, por 3. Se for em 48, por 4. Mas a configuração vai ser sempre em relação a como se tivesse uma bateria. E aí, para me alterar o primeiro parâmetro, o que é que eu vou fazer? Vou segurar aqui no botão até ele começar a piscar. Veja que começou a piscar. Aí eu posso subir, dando um toquinho aqui, ó, seta para cima, seta para baixo, ou diminuir. No caso aqui seria o banco 24 volts, a tensão de recarga 14.4. Eu vou explicar porque eu deixei em 14.2 o meu. Aí para salvar, dou um toquezinho aqui no set, já salvou a primeira configuração. Tensão de recarga 14.2. Por que eu coloquei em 14.2? Porque eu notei que no novo PoeMR, quando minhas baterias estavam cheias, eu estava sem carga aqui, ele em 14.4 ele deixa passar um pouquinho de tensão a mais, chegando aí o 14.57. E tem alguns inversores que o range de tensão dele é menor. Se você passar muito, ele pode entrar em proteção.
Então eu deixei em 14.2 porque aferindo com um multímetro de precisão, com um voltímetro de precisão, eu verifiquei que em 14.2, quando o meu banco está 100% carregado, ele chega aos 14.39, quase 14.4. E eu prefiro trabalhar com essa folguinha para baixo do que passar de 14.4. E quando eu botava 14.4, que o banco estava completamente carregado, ele chegava aí a 14.57, né? E aí eu prefiro deixar em 14.2 volts. Isso eu observei nesse New PoeMR. Vamos lá. Configurei a primeira tensão, vamos para a próxima. 13.8 volts é o que eu configuro de tensão de flutuação. Deixei nos 13.8 mesmo. E se eu quiser alterar, basta segurar o botão bate aqui e ele já me dá a opção, começa a piscar. Aí eu vou aqui, ó, para cima ou para baixo e vou configurar aqui do modo que eu quero. Chegou na tensão que eu quero, um toquinho aqui no setting, salvou a tensão aí de flutuação. Vou passar para o próximo parâmetro. Saída load. A saída load é a tensão que vai sair aqui. Lembre que a saída load aqui é onde você pode fazer automação, ligar algumas correntes, mas tem limitação. A saída load é apenas 6 amperes. Se você ligar mais do que isso, você vai queimar aqui um transistor de saída aqui da saída load e aí vai danificar seu controlador. Carga pesada é aqui, ó, junto com a bateria, não na saída load. Saída load a gente utiliza mais para automação. E aí nos outros modos ela seta padrão em 10 e nesse modo usuário você pode ali, como eu mostrei aí, vai aparecer na telinha, tirei uma foto, você tem acho que de 8 até 12.3. Eu uso em 12.3 porque minhas automações da saída load eu uso até um step down para sempre estabilizar. E aí eu deixei já em 12 volts, 12.3 no máximo. Mas se eu quisesse alterar, ó, segurava aqui um pouquinho, ela começou a piscar, vocês vão ver que eu não consigo aumentar, porque o máximo é 12.3, mas eu consigo aqui reduzir. Vamos ver o mínimo aí que eu consigo reduzir, se eu não me engano. Nesse modo usuário chegaria a 8 alguma coisa. Vamos lá. Vamos ver o modo que ele trava aqui. Travou em 8 volts. Mas eu vou voltar em 12.3, que é o que a gente usa aqui padrão para saída load, para a gente fazer automação com ela. Vamos lá. Chegar em 12.3 volts. Salvamos aqui. A gente já tem praticamente aí a configuração básica do PoeMR. Temos a tensão da saída load, tensão aí de recarga, tensão de flutuação. Aqui, continuando, ele vai mostrar a tensão no banco de baterias, que nesse caso, como é 24 volts, ele vai estar aqui mostrando a tensão real que está mandando agora, 28.4. Se fosse de 36 ia mostrar 36, se fosse 48 ia mostrar 48. Mas na hora da configuração ele vai mostrar a configuração com a tensão de uma bateria. Depois vai multiplicar, como a gente explicou. Agora vamos ver o que ocorre quando a gente segura aqui o botão set durante alguns segundos. Veja que nosso modo estava em modo usuário e a gente vai segurar. Quando você segura alguns segundos, ele vai ter resetado aqui, ele vai resetar e vai voltar às configurações de fábrica. Vamos ver aqui que nas configurações de fábrica ele vai mudar para o modo bateria selada. Toda vez que você segurar aqui durante 3 segundos, ele vai voltar às configurações de fábrica e vai jogar aqui o modo para selada, e você vai ver que nossas configurações foram perdidas e ele vai retornar aí as configurações de fábrica. Veja, modo selada, modo recarga 14.4, que eu tinha configurado para 14.2, o flutuação continuou 13.8, saída load está em 10 volts e aí a tensão do banco e a corrente que está enviando. Então vou precisar refazer todas essas configurações. A primeira é voltar lá, vamos escolher nosso modo, como a gente já tinha escolhido, ó, só segura rapidinho. Vou voltar aqui para o modo usuário. Usuário, escolhi o modo usuário, vamos refazer toda a nossa configuração. 14.4 seguro, vou baixar aqui para 14.2,
Vamos lá, 13.8, load. Vamos segurar load aqui. Subir, vamos voltar para o que a gente utilizava, que é os 12.3 volts. Vamos subir aqui, vamos botar 12.3 volts e salvar. Aí a gente voltou para a configuração originária. Agora a saída load tá aqui, ó, 24 horas, quer dizer que ela vai ter tensão aqui, ó, 24 horas nessa saída. Como é que faz para configurar aí o tempo da saída load? Vamos segurar aqui, ó, botão para cima, seta para baixo ao mesmo tempo, e ele vai dar a opção aí de configuração. Espera aí que a gente faltava ter salvado aqui em 12.3 volts a load. Pronto, salvou. Agora vamos configurar aqui o tempo de permanência da saída load. Vamos lá, deixa eu salvar aqui. Pronto, agora sim, ao mesmo tempo, seta para cima e seta para baixo. Começou a piscar aqui o tempo da saída load, só alterar. Se eu quero ele apenas funcionando aí no modo 12 horas, deixar em 12 aqui e botão 7. Configurou aí o tempo da saída load. Temos aí todas as configurações essenciais básicas do New PoleMR ou PoleMR Pro efetuadas. Mais uma consideração desse aqui: o modo Boost, que aí recarga rápida, 14.4. Assim que ele atingir lá os 14.4, ele vai ficar com essa tensão booster durante 2 horas. É padrão desse controlador. No Tracer é diferente, a gente tem a opção aqui de mudar o tempo em modo booster, em modo de recarga rápida. Aí aqui não, aqui é padrão, aqui a gente consegue colocar até 3 horas. No novo PoleMR é o padrão booster de 2 horas apenas que ele fica nesse modo. Tendo finalizado aí as configurações básicas do novo PoleMR, ficaremos aí para uma próxima aula falando sobre configurações avançadas, 4 modos de 4 estágios da recarga do banco de baterias, equalização e mais outros detalhes como leitura, se está tendo leitura correta no envio de corrente, numa próxima aulinha aí para vocês. Essa aqui estava focada em configurar o seu novo PoleMR Pro. Chegou o momento do salve aí dos amigos que chegaram ligeiro no último vídeo. Os 6 primeiros pediram o seu salve, vão agora ganhar o salve aqui do canal. Vamos ver quem foi os cabos ligeiros que chegaram que nem fogo no meio da mata. E aí, já adianto, estou gostando muito, vale a pena. Um MPPT real, 60 amperes, hoje em torno aí de 480, 490. Nos links promocionais do canal a gente sempre traz eles com os melhores preços, tá aí na descrição do vídeo. Tem algumas coisas que não tem em outros controladores, algumas configurações tem, mas veja pessoal, controlador de 500 com controlador de 800, 60 amperes, 40. Sempre vai ter alguma coisinha a menos se você também está pagando o preço a menos, mas vale muito a pena, como eu disse, 60 amperes, 40. Depois a gente fala mais sobre isso, mas só para vocês saberem que eu estou gostando muito do desempenho desse bichinho aqui. Vamos ver quem foi os 6 primeiros que chegaram. Nosso amigo aí, Ailton Merreca, caba bom, membro do canal, contribuindo aí para a manutenção do canal, para que a gente continue aí dessa forma. Nosso amigo, pera aí rapaz, diga aí de onde é o amigo Ailton Merreca, Santo Amaro na Bahia. Nosso amigo Sérgio também, caba bom, membro do canal, sempre ajudando aí. De Ariquemes, Rondônia, grande abraço aos amigos aí. E a todos os amigos membros do canal, já adianto, um grande salve, um grande abraço. Nosso amigo Márcio Alves também, de Ariquemes, Rondônia, hein? Audiência grande lá em Rondônia. Grande abraço a todos os amigos aí de Rondônia. Nosso amigo Leonardo de Lima, de Manaus, Amazonas, grande abraço. Nosso amigo Anailson Matos, aí da Bahia, grande abraço amigo. Nosso amigo Marcos dos Santos, lá de Olinda, Pernambuco, ligado aí no canal, sempre curtindo as videoaulas gratuitas. Grande abraço amigo. E quem mais? Nosso amigo Marcos dos Santos já foi.
Também, ó, nosso amigo Caba Bom, membro do canal, Noel Reis aí, ó, de Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Mais uma vez, muito obrigado, grande abraço a todos os amigos, membros do canal. Valeu!